Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e esse programa tem como objetivo de levar até a sua casa, a sua família, paz, alegria através da palavra de Deus. Nós vamos colocar no seu vídeo o SOS da nossa central. Você que é uma pessoa que está sofrendo, você pode mandar agora mesmo, uma mensagem no nosso SOS e terá uma pessoa preparada para te ajudar, para te orientar na luz da palavra de Deus. Nós vamos agora a um intervalo que fala desta quarta-feira, aonde nós temos preparado as pessoas a respeito do reino de Deus. Deus é totalmente justo. E por maiores que sejam suas obras, sabe qual é o maior ato de justiça divina? O Espírito Santo é a expressão máxima da justiça que vem de Deus. É a promessa que Ele mesmo cumpre em todo aquele que o busca com sinceridade. E esta justiça não está distante. Está pronta para se revelar a quem desejá-la mais do que tudo nesta vida. Prepare sua Bíblia e aproveite a oportunidade para fortalecer sua fé. Nesta quarta-feira, 16 de julho, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Você acabou de assistir esse intervalo. Agora, a pergunta que eu faço para você que está aí sofrendo, você que é uma pessoa que não tem alegria, paz, no reino de Deus, você pode ter essa vida de paz, de alegria. E alguns perguntam como viver neste mundo que a cada dia que passa, de mal a pior ele fica. Eu posso ter paz? Pode sim, porque o próprio Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve. E ele faz o convite dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele mesmo fala sobre isso. Não é a religião que está falando sobre esse alívio de paz, de alegria, mas o Senhor Jesus. Até porque talvez você é uma pessoa que já fez parte de muitas igrejas e nós não estamos aqui para levantar a placa de mais uma igreja. Não, mas para levantar a bandeira desse nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Principalmente você que é uma pessoa que vem sendo injustiçada. Você é uma pessoa que diz assim: a minha vida toda foi de injustiça. É problema na família, é problema de saúde, é problema financeiro, sentimental, espiritual. Eu chego a perguntar: aonde está Deus? Nós vamos te provar que esse Deus, ele nunca esqueceu da senhora, do senhor, de você. E você vai ver agora, através desse testemunho, de uma pessoa que também viveu esses momentos difíceis que você está vivendo agora, e Deus trouxe justiça na vida desta pessoa. Assista esse testemunho. Fui fazer uma visita no hospital e eu, quando cheguei lá, orei e tudo, fiz o trabalho espiritual, depois saí e fui para casa normal e fui seguindo o meu trabalho evangelístico de oração, de reunião. Passou um tempo, fiquei gripado. Fiquei gripado e a gripe não ia embora e eu fui seguindo domingo, segunda, na terça, por volta das 5 horas da tarde, eu estava no escritório já me preparando e comecei a passar mal absurdamente.
eu fui começando a ficar muito fraco. Eu falei, pô, acho que eu não estou comendo. Aí fui lá, comi alguma coisa. Quando eu comi, vomitei. Vomitei e fui começando a ficar fraco a ponto de me pegar nas coisas, sentar no sofá. Fui fechando o olho, a vista foi escurecendo e uma sensação sufocante. Começou essa sensação sufocante como se eu fosse perder o ar. Essa falta de ar foi tomando e eu fui meio que perdendo os sentidos. E aí, antes de perder o sentido, eu liguei para um pastor. Quando chegou no hospital, foi na hora de atender. Aí eu já fui e evacuei. Foi uma vergonha. Evacuei tudo. E quando eu vi ele chegar naquele estado, ele não conseguia ficar em pé. O pastor segurando ele, porque ele não estava conseguindo nem ficar em pé, de tanta dor, de tanta fraqueza. E eu lembro que, como ninguém estava dando esse suporte, eu peguei ele, empurrei ele dentro da sala do médico. Aí o médico levantou e falou, o que aconteceu? Aí eu expliquei toda a situação. Falei, meu esposo está passando mal, preciso que ajude ele. E eu lembro que, enquanto eu estava na recepção, com os documentos dele, para ele continuar o atendimento, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi ele em pé, defecando nas calças. Defecando e não parava. E ele pedindo ajuda. E o médico foi lá, deu suporte, pegou ele e colocou ele num lugar mais reservado. Fui internado e não sabiam qual o problema. Não descobriram, fizeram alguns exames e não descobriram qual seria de fato o problema, o porquê dessa situação, só que os sintomas continuaram. E passaram-se 5 dias, deram alguns antibióticos, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo e pior agora, porque a minha pele começou de novo a estourar, as marcas todas, empolar, inchaço, e eu já não conseguia mais responder. Pegamos o voo, a igreja deu todo o suporte, pegou o voo e eu fui para o Hospital Moriá, em São Paulo. Quando eu já cheguei praticamente entregue, as dores começaram, mais dores, mas agora dores nas articulações e nos músculos, é o que eu percebia, como meu corpo encolhendo. E aí começaram a fazer todos os exames e descobriram que era uma bactéria e o nome, o tipo da bactéria, o Clostridium difficile. O médico explicou que essa bactéria só poderia ter sido pega ou por comida podre ou pelo ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar eu lembrei que eu fiz uma visita. E aí nesse hospital estava tendo alguns casos de superbactéria. Era uma cena assim que para uma mãe desesperadora. E essa bactéria ela mata em 1 mês. Então ela vai sufocando os órgãos da pessoa, né? Ela vai sufocando, ela vai tomando o corpo, ela vai parando os órgãos, ela vai fazendo com que os órgãos eles não funcionem mais. E aí dali eu fui de mal a pior, porque eles descobriram a bactéria e viram que ela já estava super resistente por causa dos antibióticos. E aí eu comecei a sentir agora na musculatura interior, não assim só na exterior, mas por dentro os órgãos começaram a apertar. Eu fui apertando, eu fui ficando bem mal, mas bem mal, até o momento que eu pensei, eu acho que eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer. Porque eu já não conseguia mais responder direito, o ar começou a faltar e aí veio essa sensação de novo sufocante. E aí eu percebi o meu pulmão sendo apertado, as minhas costas sendo apertadas. E ele lá, e recebia uma mensagem dele no WhatsApp, que ele colocou no grupo da família. Ele gravou um áudio falando que ia para a UTI. Pessoal, por favor, ora por mim. Minha saturação tá caindo. Eles vão me levar para a UTI. Ora por mim. Quando eu recebi esse áudio dele, eu estava me arrumando para fazer reunião à noite, quarta-feira. E, assim, é um misto, né? Vem a luta da emoção contra a fé. A emoção pelo lado de pai, de ver que eu estava perdendo um filho. E eu vi que não era justo. Eu falei com Deus assim, sem fechar os olhos. Eu sentei na minha cama e
pedi para Jesus sentar ali do meu lado na cama. E falei com ele como eu estou falando com você agora. Falei, não é justo. Não é justo o meu filho, com essa idade, novo ainda, com uma multidão de almas para ganhar, ele tem que ficar nessa situação. Eu não aceito ele ficar vegetando, não aceito ele ficar numa situação em que ele não possa pregar o Evangelho. Os músculos dele já estavam atrofiando, ele não conseguia se mexer, não conseguia levantar o braço, não conseguia comer, não conseguia desenvolver ali a musculatura. E estava respirando só pelo oxigênio. Só pelo Eu lembro que oxigênio. eles tentavam tirar o oxigênio para ver o que ia acontecer e eu não conseguia ficar sem oxigênio. Eu chamei a Esté chegou, ela chegou no quarto e eu falei, Esté, pega tudo que a gente tem, coloca no altar e pega o comprovante e entrega para o meu pai vai me representar no altar e faz tudo, só faz o que eu estou te pedindo. Porque se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, eu estou no altar. E aí eles me levaram, foram levando. Aí dali para lá, eu lembro de algumas coisas, depois eu apaguei. E fiz o sacrifício, peguei tudo que a gente tinha ali, que seria um suporte caso precisasse comprar remédio, alguma emergência. Mas eu falei, meu Deus, é tudo, tudo é tudo. Fiz o voto, enviei para o bispo colocar no altar, representando ele. E eu lembro que eu fui no banheiro fazer uma oração. Eu fui no banheiro, me ajoelhei no vaso e eu falei, meu Deus, eu não aceito ficar viúva agora. Eu não aceito perder o meu marido nesse momento e para essa bactéria, nessa situação. E aí foi quando eu fui para o altar. Eu fui para o altar, fui, assim, atitude minha de apresentar a Deus um sacrifício e fui também porque Ele me pediu para que eu apresentasse o dele no altar. No altar eu só coloquei o meu sacrifício, porque eu já tinha falado com Deus nesse dia na cama. No altar eu falei assim, ó, tá aqui, ó, tá entregue. Nada mais me abalava, porque depois da oração que eu fiz no banheiro a Deus e o voto, eu sabia que ele ia ser curado. Quando eu acordei, minha mãe estava do lado. E aí, quando eu abri o olho, eu falei, eu não morri. Eu falei, eu tô vivo ainda. Ainda tô vivo. E aí, eu abri o olho, cheio de aparelho e com oxigenação. E aí o Espírito Santo começou a trazer a resposta. Aí aqueles mesmos que viam e diziam, olha, é isso, é aquilo, é uma doença isso, é uma autoimune, é uma doença de sequelas, essa bactéria pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eles começaram a dizer, olha, foi descartado essa doença, foi descartado essa doença. Aí foram descartando. Aí eles terminaram de dar os exames, dizer que não havia mais doenças, a bactéria havia morrido. E eu falei assim para ele, olha, vamos determinar nós dois aqui. Amanhã nós vamos ter alta. As dores foram começando a ir embora, a articulação foi voltando. E aí, graças a Deus, foi chegando no final da internação, eu fui melhorando, já comecei a andar, já comecei a falar bem, as dores foram diminuindo, a Esté chegou depois. Eu lembro que a gente teve alta e aí a gente foi para o altar. O primeiro lugar foi o altar. Voltei para o Distrito Federal, onde eu estou fazendo a obra atualmente, e graças a Deus, hoje estou livre da bactéria, das sequelas, saudável, graças à nossa fé, né? Quando nós vivemos essa situação, seja eu como pai e ele com a própria enfermidade, com a doença em si, então a gente começa a sentir o que as pessoas sentem. Depois dessa experiência toda, eu vou no hospital. Claro, tomo todas as precauções, os cuidados, mas vou no hospital, faço oração e levo essa mensagem e entendo ainda mais a dor dessas pessoas, ainda mais.
Eu vejo hoje o Vitor mais maduro, muito mais maduro do que antes daquela enfermidade, daquela praga, daquela bactéria. Um versículo que me marcou muito foi aquele do Salmo 34, que diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Não tem como a pessoa ter uma injustiça e o justo juiz não dá a causa ganha. Não tem. Você acabou de assistir esse testemunho. Olha o que diz aqui. Se for o injusto com você, continue fiel aos bons princípios. A semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você acabou de ver esse testemunho. Foi de dor, de sofrimento que esta pessoa viveu por muito tempo ou por muitos anos, até que um dia a palavra de Deus chegou a essa pessoa. Uma pessoa que nunca fez o mal a ninguém, mas o mal chegou até ela. Mas também chegou um dia na vida desta pessoa o bem que veio através da palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo que fala desse propósito de fé que nós estamos vivendo nesse mês de julho, esta grande fogueira santa da justiça. E é uma oportunidade para que você também venha ter uma mudança de vida. Vamos a esse intervalo. Quando uma causa foge do controle humano, uma simples espinha de peixe quase tirou minha vida. e não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo, Ela falou, é um caso assim que eu nunca vi, a morte dele é quase que certa. só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Aqui embaixo já tinha esgotado o recurso, então eu só podia buscar em Deus, na justiça de Deus. E aí foi a hora que eu tive que ir para a última instância, que foi o altar. E ali, milagrosamente, o Marcos começou a apresentar melhoras. Dali, os exames começaram a normalizar, ele teve alta da UTI no outro dia. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Eu queria mostrar para você esse local aqui. Neste local aqui tem atendido muitas pessoas desesperadas. Você está vendo essa imagem aqui? É a imagem da nossa catedral aqui na cidade de Guarapuava. E você pode ver também nesse local aonde muitas pessoas que entraram com problemas, que entraram sofrendo, chegaram até esse altar. Esse altar tem sido o tribunal de Deus para a mudança de muitas vidas. Você assistiu um testemunho agora há pouco e nós vamos colocar mais um testemunho de uma pessoa que mudou de vida quando chegou até esse tribunal. Pessoa que chegou desesperada, aflita e encontrou o poder de Deus. Assista esse testemunho, porque nós vamos mostrar fatos e contra fatos não há argumento. E já voltamos com todos vocês. Quando o meu filho nasceu, com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, o seu filho tem um problema chamado hidrocefalia.
Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar, ele tinha um refluxo muito forte e a cada alimentação os jatos iam muito distante. Eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola. Eu obedecia o que o médico estava falando para fazer, mas dentro de mim eu voltava para clamar para Deus. Eu falava, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Quando a gente já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê tá aqui. Tá aqui? Tá Então, aqui. traz o bebê dela, por favor. Cadê o bebê, dona? É esse aqui. Esse é o bebê? É. Vamos descobrir agora, então, como está o João Vitor. Depois de tudo isso, quando nós chegamos no hospital, chegou o tão sonhado dia que ele disse o seguinte: mãe, não é justo nós permanecermos com o João Vitor aqui, porque no exame, nesse último exame, praticamente secou a água, tem muito pouca. Então, nós vamos dar uma alta para o João Vitor, mas o prontuário dele não vai ser fechado. Quando ele fizer 18 anos, a senhora vai voltar aqui com ele para a gente fechar com um exame atual. Caso ele tenha algum problema, a senhora volta de pronto. Mas eu dentro de mim eu já dizia, ele não vai voltar, porque eu tenho certeza absoluta que a minha causa foi julgada. E junto disso, os relatórios da escola, na escola que ele estudava no ensino fundamental nos primeiros anos, eles falaram que o laudo que eu levei da escola, que eu estava levando da escola, realmente estava tendo uma alteração, mas não o que eles esperavam. Os laudos apontavam que o João Vitor tinha um desenvolvimento além do que era esperado para uma criança da idade dele. Te amo. Agora, eu queria fazer um convite para todos. Nesta sexta-feira, nós teremos o grande descarrego, o banho do descarrego, aonde muitas pessoas têm chegado na vigília do meio-dia, como também nós temos outros horários, você está aí, pode ver agora no seu vídeo, mas nós temos essa vigília do meio-dia, aonde tem sido formado aqui esse corredor, e nesse corredor tem sido feito um grande clamor, e muitas pessoas têm sido libertas, e elas têm levado para sua casa uma garrafinha que ela traz da sua casa com água, e nós colocamos um pouquinho do sal, e ali é feito uma oração especial para que tanto esta água como esse sal seja consagrado.
E muitas dessas pessoas têm recebido a cura. Então, nesta sexta-feira, na grande vigília do meio-dia, quem não pode estar ao meio-dia, teremos aí, no seu vídeo está aí os demais horários. Nós vamos agora nos preparar para a oração com o nosso amigo Alexandre Amaro, e eu tenho certeza que através desta oração e ao beber deste copo com água, você já vai ver o resultado na sua vida. Vamos à oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos à Tua presença em oração. Pedimos agora em favor das famílias. Meu Deus, quantas são as famílias que estão divididas, destruídas, arruinadas. Famílias, meu Deus, que tiveram no seu meio um grande problema, a separação, o divórcio, a traição. Por isso, meu Deus, tem irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos que odeiam seus pais. Assim tem sido a família de muita gente. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que restaura o amor, a compreensão, que transforma os corações. Então eu peço por esta família, eu peço por cada ente querido, eu peço por cada familiar. Meu Deus, quando esta pessoa beber desta água, que ela tenha forças, que haja perdão, que haja salvação dentro desse lar, que a família venha estar unida, que esta família, meu Deus, seja abençoada por Ti. Nós consagramos esta água, nós abençoamos esta água e ao beber da mesma, que esta pessoa receba vida, forças e seja ela iluminada por Ti. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos as famílias em Tuas mãos, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus. Olha, que a sua família seja iluminada, que a sua família seja abençoada, que você tenha união familiar e que a sua família volte a sorrir novamente, todos unidos à mesa, com paz, amor e, acima de tudo, a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Creia no milagre. Diante de tudo que você assistiu e você viu, agora tome uma atitude de fé. O convite está sendo feito para o senhor e para toda a sua família. Não importa o seu problema. O problema não é Deus resolver os seus problemas. O problema é você ficar aí relutando, reclamando e dizendo assim, para mim não tem mais jeito. Faça um teste, você não tem nada a perder. Aceita o desafio. Já nesta sexta-feira, esteja nessa grande vigília do meio-dia. E eu tenho certeza absoluta que quando você colocar os pés nesse local, o poder de Deus vai chegar na sua vida. Se é um problema de saúde, esse problema de saúde vai ser resolvido. Nós vamos chegando ao final desta programação, mas nós vamos deixar esse intervalo que fala desta grande sexta-feira, do banho do descarrego e essa grande vigília do meio-dia. Que Deus abençoe e até a próxima. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras,
traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Nesta sexta-feira, a continuação das 7 sextas-feiras do Banho do Descarrego.